Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de otimização de processos industriais com a aula 15. E nessa aula 15, nós trataremos sobre a otimização multiobjetivo. Bem, na aula anterior, então só retomando, né, e relembrando, então, nós encerramos a parte de algoritmos e métodos não determinísticos, tá? Encerramos então com o método Harmony Search, que busca então, né, representar o comportamento de uma orquestra com conjuntos, né, de notas e acordes para composição de uma harmonia, e vimos um exemplo, então, que ele pode ser trabalhado, e ele leva em consideração vários dos parâmetros de métodos não determinísticos que nós já vimos em conjunto, tá certo? A recorrência à memória, como o table search, né, a possibilidade de percorrer a vizinhança em pontos ao redor, né, locais, com a variação de notas, a possibilidade de procurar, né, ao redor de regiões mais longas com a mudança de acordes. Então nós temos, esse método, ele faz um conjunto e uma compilação de alguns bons exemplos que outros métodos trazem, né, alguns bons recursos que outros métodos trazem. Na aula de hoje, então, nós veremos, como eu comentei, a otimização multiobjetivo. E a otimização multiobjetivo, né, nos métodos mais tradicionais, contempla a construção do que nós chamamos de fronteira de Pareto, que representa o conjunto de soluções ótimas de um determinado problema, para a seleção de uma dessas soluções ótimas a partir, então, de algum método, algum outro, né, algoritmo que possa escolher entre as melhores soluções. E veremos um pouquinho também alguns métodos de otimização multiobjetivos e alguns exemplos ao final da aula. Bem, a otimização multiobjetivo, então, ela contempla na engenharia os problemas de otimização em que nós temos mais de um objetivo, né, onde nós desejamos, às vezes, otimizar de forma simultânea mais de uma função objetiva, certo? Uma ou duas ou mais funções. Tá? Nós podemos usar os métodos para as duas funções, 3, 4, né, quantas forem. Porém, a gente tem que ter ciência que quanto mais os objetivos, talvez mais complexo vai ser a solução do problema, e também, de qualquer forma, como nós queremos uma solução equilibrada entre os objetivos, a gente pode acabar, então, também tendendo a um ótimo para mais de um objetivo do que para outros. Então, isso pode acontecer quanto maior o número de funções objetivas, tá? Sendo elas, então, funções que compõem o mesmo conjunto de restrições e variáveis. E, então, esses casos nós tratamos como problemas de otimização multiobjetivo, e a formulação geral de um problema de otimização multiobjetivo pode ser representado como nós temos aqui abaixo. Por exemplo, otimizar um vetor z, e esse vetor z, ele é composto pelas funções objetivos de 1 até k, que compõem o nosso problema. Então vejam que a gente quer otimizar uma função que ela é uma combinação de outras funções objetivos, sujeito também a restrições de igualdade e de desigualdade. Bem, nós temos aí alguns parâmetros que são parâmetros-chave, como a gente já viu lá em engenharia de processos, né, que normalmente nós definimos como indicadores de performance, e esses indicadores de performance, eles podem, então, ser modelados, ser representados como uma função objetiva para o qual nós queremos maximizar ou minimizar, tá certo, para determinadas situações de processos. Né? Por exemplo, como indicadores econômicos, nós podemos buscar minimizar os custos como uma função objetivo que representa a soma de todos os custos do processo, né, ou maximizar o lucro. Então, ambas as opções são possíveis de serem abordadas por um problema de otimização. Nós podemos querer minimizar os impactos ambientais ou maximizar a eficiência energética e, consequentemente, também usando menos recursos energéticos, a gente acaba causando menos impactos ambientais. Também minimizar o tempo de processo, em alguns casos, por exemplo, processos em batelada, utilizar os nossos recursos, nossos equipamentos disponíveis no rodízio, que possa, então, também permitir maximizar a produtividade de um processo. Então, todas essas situações são tratadas como problemas de otimização. Bem, no entanto, muitas vezes,
nós acabamos, né, tendo que escolher entre um objetivo ou outro. Nem sempre a solução que é ótima de um determinado ponto de vista para um determinado indicador, ela é ótima também para outro indicador, tá certo? Então, nesses casos, nós temos o que nós chamamos de objetivos conflitantes, tá certo? Então, e o que a gente faz daí para resolver problemas com objetivos conflitantes? Nós podemos, né, utilizar técnicas de otimização multiobjetivo. E dessa forma, então, nós encontramos uma solução intermediária, né, uma solução aí ponderada entre os objetivos de ambas as funções, certo? Por exemplo, normalmente, uma solução que pode nos dar um maior lucro em determinados processos, essa condição, né, essa situação, ela ao mesmo tempo ela consome mais recursos para produzir mais, e essa produção maior pode acarretar em mais impactos ambientais. Então, né, um processo que visa, né, o fator econômico, mas não visa, né, o fator sustentabilidade, que leva em consideração, né, os impactos sociais e ambientais também. E aí a gente recorre, então, aos métodos de otimização multiobjetivo para tentar, né, abrir mão um pouquinho de cada objetivo para encontrar uma solução ponderada entre eles, porque, né, impossível em alguns casos obter a solução ótima para ambos os parâmetros, satisfazendo todas as restrições do problema, né? Pode acontecer que em alguns casos você consiga melhorar os dois de forma conjunta, mas em detrimento a isso você acaba violando alguma restrição, então na prática, né, não é praticável aquela solução que você encontra como ótimo de múltiplos objetivos. Então, nós precisamos encontrar, né, um meio termo aí que permita melhorar um objetivo que a gente quer sem perder muito a eficiência, né, da solução encontrada pelo outro objetivo. E para resolver esses tipos de problemas e escolher a solução ótima, né, existe um, um método, né, uma forma que foi desenvolvida, né, por Vilfredo Pareto, né, há muitos anos atrás, né, nos séculos passados, onde, né, nós podemos, a partir do conjunto de soluções ótimas com o método de otimização multiobjetivo, construir o que nós chamamos de frente de Pareto ou fronteira de Pareto, tá? Depende da nomenclatura, da bibliografia, da referência, nós podemos encontrar por um nome ou por outro. E essa frente fronteira de Pareto, como nós veremos adiante, então ela é formada pelo conjunto de soluções ótimas que o método de otimização multiobjetivo fornece, e todo o conjunto de soluções não dominadas, em que nós veremos mais adiante a diferença entre uma solução dominada ou não, forma essa frente de Pareto. Em memória, então, é o economista e sociólogo Vilfredo Pareto. Bem, aqui nós temos um exemplo, né, de uma fronteira de Pareto em relação a dois objetivos conflitantes. Tá? Essa fronteira ela pode ter outras formas, tá? Outros aspectos, ela pode ser mais linear, menos linear, ela pode ser um Pareto invertido, tá? Ela tem outras características também, mas de forma geral ela vai ser então formada por um conjunto de soluções não dominadas, tá? Que são soluções que formam aqui a borda, né, a região extrema do conjunto de soluções possíveis, e todas as soluções que estão acima dessa fronteira são chamadas soluções viáveis dominadas, porque qualquer solução aqui acima, ela não consegue ser tão ótima quanto uma solução que está na fronteira, tá certo? E abaixo da fronteira nós não temos, né, nenhuma solução ótima, porque qualquer solução encontrada abaixo da fronteira ela seria uma solução que iria, né, violar uma das restrições do problema de otimização. E, portanto, nessa região abaixo nós chamamos de região de soluções inviáveis, que elas então acabam não resolvendo de fato o nosso problema por violar algumas das restrições do problema de otimização. Então, nós conseguimos até um determinado nível encontrar uma solução ótima para os nossos casos, a partir, né, de um determinado valor, que nós temos um ponto de máximo ou mínimo, qualquer coisa além daquilo pode acabar, né, caindo em uma região inviável dessa construção. Vejam aqui que no nosso caso, né, nós temos uma função que nós queremos otimizar, queremos um maior valor, por exemplo, uma função ZU,
Então, maior valor de Z1 aqui nos leva a um Z1 ótimo, e uma função Z2 aqui que nos leva, nós queremos minimizar como um objetivo secundário, que nos leva aqui a um Z2 ótimo de menor valor. Por exemplo, aqui normalmente, né, lucro e impacto ambiental. O lucro nós queremos maximizar, o impacto ambiental minimizar. Então, dependendo, né, do problema que a gente está trabalhando, a gente vai ter, então, uma forma de ponderar e encontrar soluções intermediárias entre esses problemas, tá certo? Bem, então aqui, né, só para a gente ver novamente, e um pouco maior, né, de forma mais clara, nós temos essas duas funções Z1 e Z2, e a gente observa, então, que para maiores valores de Z1, Z2 diminui, tá certo? E maiores valores de Z2, Z1 diminui, tá certo? Eu falei em relação ao, aqui no nosso caso, aos impactos ambientais, mas acredito que aqui seria em relação, né, ao lucro e ao impacto ambiental. Né, o custo, na verdade, é o impacto ambiental. O custo nós otimizamos, então, minimizando ele aqui em relação a Y, e o impacto ambiental nós minimizamos ele aqui em relação a X. Tá? Então, daí fica coerente. Acho que eu falei com o lucro, ele não se encaixa nesse formato de frente de Pareto, né? Seria outra. Então, quanto Z1 diminui, Z2 aumenta. E quanto Z2 diminui, Z1 aumenta. Então, nós precisamos aqui trabalhar em uma região intermediária e encontrar uma dessas soluções. Qual dessas soluções aqui no meio, por exemplo, é a melhor solução para o nosso problema. Tá? Então, e aí, claro, tem um certo peso, né, de decisão na escolha dessa solução. Tá? Nós precisamos, né, ter algum parâmetro, alguma forma de ponderar e escolher, por exemplo, uma solução que ela seja melhor economicamente, mas pode ser, então, que ela tenha um benefício, né, um impacto econômico menor do que ambiental, por exemplo, ou ambiental do que econômico. Né? Nós nunca vamos ter a solução ótima nos dois parâmetros, como eu comentei. Bem, então, para resolver um problema de otimização multiobjetivo, nesse caso, quando nós temos mais de uma função objetivo, nós vamos modificar esses problemas individuais para construir, como eu comentei antes também, uma única função objetivo que inclui o efeito de todos os objetivos individuais. Certo? Então, aqui novamente, otimizar uma função que ela é composta pelas nossas funções objetivos, né, subject to, sujeita às restrições de igualdade e desigualdade do problema. E aí existem, né, diferentes estratégias para gerar essa função objetivo única, tá certo? E elas são classificadas normalmente aqui em duas classes. Métodos de geração, tá, que são os métodos, então, que eles de fato permitem a construção de uma frente de Pareto, tá? Então nós geramos essa frente de Pareto e aí escolhemos uma dentre as soluções que compõem essa frente de Pareto, e para a solução, para cada ponto que compõe a frente de Pareto, digamos que ele é obtido pela solução de um problema de otimização. Então, se nós queremos os vários pontos que compõem essa frente, nós temos que resolver múltiplos problemas de otimização. E também temos métodos baseados em preferências, né, que são métodos, digamos assim, mais, né, heurísticos e que têm, né, um caráter onde, né, um tomador de decisão, né, um gerente, um superintendente, por exemplo, ele diz qual é a fração que tem que se dar preferência para um determinado objetivo. Por exemplo, que você tem que encontrar, né, dar um peso, por exemplo, de 90% para uma função econômica e 10% para a função de impacto ambiental, ou 50-50, e daí digamos que, né, é uma preferência estipulada pelo tomador de decisão, tá bem? Então, né, basicamente, os métodos que a gente verá e que a gente trabalha na frente de Pareto são os métodos de geração, porque os métodos de preferência, eles são, né, intuitivos aí, e nós já temos os pesos indicados por quem vai resolver esse problema. Bem, na otimização, quando aplicada, né, na engenharia de processos, na engenharia química, nós temos os métodos de geração que são amplamente utilizados para aplicações práticas, que são os métodos da soma ponderada
e o método da restrição epsilon. Também esses são os dois mais utilizados e mais encontrados na literatura e que tem de fato um caráter que é mais representativo e que de fato tem soluções que são ponderadas entre os objetivos. Bem, e aí utilizando um desses métodos a gente consegue construir a nossa função objetivo composta e consegue construir resolvendo os problemas de otimização à frente de Pareto. Bem, os métodos de soma ponderada, eles consistem basicamente em você pegar as suas funções objetivo individuais e somar elas para encontrar a função objetivo multiobjetivo, multiplicando cada uma delas nessa soma por um fator ômega, tá certo? Que seria aqui, né, um peso para cada uma das suas funções, tá? Porém, aqui a gente faz esse peso, né, não de maneira fixa, como lá no tomador de decisão. Aqui a gente assume um intervalo de pesos para cada uma das funções e resolve todos os problemas de otimização para esses vários pesos. E aí, a partir da frente de Pareto formada, a gente utiliza um método para a escolha da melhor solução da frente de Pareto. E daí, esse método eu vou falar mais adiante. Assim, o vetor de objetivos, né, ele é substituído por uma combinação linear dos objetivos individuais, né, uma soma multiplicada, então, por parâmetros, que são, no caso aqui, os nossos ômega-i e nossos pesos, tá certo? Então, se nós temos duas funções objetivo, nós vamos ter dois pesos, e a soma desses pesos tem que ser igual a 1. Né? Por exemplo, se eu tenho uma função z1 e z2, né, meu ômega pode ser 0,5 e 0,5, ou 0 e 1. 0,3, 0,7, né, multiplicando assim cada uma das funções objetivo individuais e permitindo, né, pesar mais um lado, uma função ou outra, né, ponderar mais para um lado ou para outro. E dessa forma, então, nós definimos, né, dividimos, digamos assim, o intervalo de passo para esse parâmetro ômega, por exemplo, 0,1, e aí eu consigo resolver esse problema, né, aumentando em 0,1 cada parâmetro para cada função objetiva e diminuindo 0,1 da outra função, por exemplo. Né, tá certo? Por exemplo, né, para as duas funções objetivo, para construir essa frente de Pareto, eu resolvo individualmente o problema para cada função objetivo, deixando a outra função fora do problema, e assim eu vou ter a minha solução para quando k é igual a 0, e para quando k é igual a 1, certo? Porque eu acabei que eu utilizei apenas uma função, quando k é igual a 1, e 0 para outra, e consigo então resolver o problema para outra função, quando k é igual a 0, para essa que eu considerei inicialmente igual a 1, e consequentemente igual a 1 para a segunda função. E aí então eu vou aumentando, né, o que começa em 0, de acordo com o passo estipulado, e diminuindo para outra função o mesmo valor que eu estou incrementando no passo da função inicial. Então, as soluções intermediárias, elas vão ser obtidas testando diferentes combinações de ômega, certo? Impondo mais ou menos importância a cada uma das funções objetivo individuais. E aqui um certo cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com a otimização multiobjetivo de soma ponderada, é que nós precisamos prestar atenção na escala de grandeza, na ordem de grandeza, né, ou seja, na escala de cada função objetivo para a seleção adequada dos pesos, tá certo? Por exemplo, né, a função objetivo sua de custos está na escala de milhares, e a função objetivo de impacto ambiental está na escala de milhões, né, se você soma uma com a outra, né, de milhões de impacto ambiental, ela se sobressai, ela faz com que praticamente você não tenha influência da função de custo na função objetivo combinada, tá? Então, você tem que ter pesos aí que permita você ter os valores, né? Porque o método matemático, ele não diferencia o que é custo e o que é impacto ambiental, ele trata ambos como valores numéricos. Então, você precisa daí levar isso em consideração para conseguir formar uma fronteira de Pareto, tá? Então, por conta dessa dificuldade aqui, em certos casos ele não é aplicado e não é utilizado. Bom,
Aqui, o outro método que é bastante utilizado, além da soma ponderada, é o método de restrição epsilon. E o problema que a gente formula daí é o seguinte: nós escolhemos uma função objetivo em específico e colocamos ela como função objetivo principal do nosso problema. No caso aqui é a nossa função zi. E todas as demais funções objetivo, para i diferente de j, né, que são as nossas j funções objetivos, nós tornamos elas restrições do problema, tá certo? E restrições, elas são restritas a serem menor ou iguais a um parâmetro epsilon. É por isso o nome restrição epsilon, tá certo? Então, cada função objetivo que a gente joga como restrição vai ter um epsilon associado e a gente vai resolver o problema como se ele fosse monoobjetivo, porém, considerando restrições para eles que levam em consideração as demais funções objetivas, tá certo? Mas aí a gente vai ver que existem aí formas e métodos de especificar e determinar esses parâmetros epsilon para a solução do problema. Então, uma função é selecionada para ser otimizada, e aí para isso você pode usar um método numérico convencional, um método determinístico, não determinístico, qualquer que seja o seu método para otimizar, e as demais funções elas são movidas para o conjunto de restrições de desigualdade com o termo εj no membro direito da equação. E aqui, nesse caso, né, nós vamos seguir aqui né, um certo conjunto de passos, que é os problemas de otimização individual, eles são resolvidos para os objetivos EJ, obtendo os limites inferiores e superiores de cada um dos objetivos. Ou seja, você vai resolver a sua função objetivo de forma individual para encontrar qual é o maior valor de máximo ou de mínimo, ou na verdade o melhor valor de máximo ou de mínimo de cada uma delas, e aí você vai recalcular as demais funções para a solução ótima que você encontrou. Tá? Então, daí, usando uma gama de valores de objetivos individuais, você consegue, então, formar né, um problema discreto com um número determinado de pontos que o usuário né, vai selecionar para compor a frente de Pareto. Tá? Nós veremos um exemplo a seguir, vocês vão ver como a gente vai fazer a construção desses pontos e dividir esses intervalos na construção da frente. E a seleção de dados pode ser realizada por uma metodologia de amostragem, certo? Então a gente estipula qual o número de pontos que a gente quer na frente de Pareto, ou qual que é o número de intervalos entre os pontos, né? E daí a gente sempre vai ter o número de pontos igual ao número de intervalos mais um. Por exemplo, se eu tenho 5 pontos na frente de Pareto, eu vou ter 4 intervalos, né, sendo um entre cada ponto, certo? E cada ponto é um conjunto de valores para os termos de epsilon. E a gente vai ter, então, n pontos selecionados. Para cada ponto, a gente resolve um problema de otimização. Então, teremos n problemas de otimização a serem resolvidos. E cada solução será uma solução não dominada, tá? Porque, justamente, essa restrição epsilon, ela garante que a solução ótima seja uma solução não dominada. Bem, para a gente entender e aplicar, então, esse método, né, eu elaborei aqui um problema de otimização multiobjetivo que nós vamos resolver, então, no Excel, utilizando né, o próprio solver do Excel para otimização individual. Bem, que o objetivo né, da gente é entender o método de otimização multiobjetivo. Então, eu coloquei o problema também lá no Moodle para vocês baixarem, mas vamos, então, aqui acompanhar e entender o problema, para daí a gente ir lá na planilha do Excel, que também está no Moodle, e resolver esse problema construindo a frente de Pareto e encontrando, então, a melhor solução, né, dadas as nossas especificações e restrições do problema. Bem, uma companhia produz etanol em 2 destilarias, localizadas em Curitiba e São Paulo, e distribui o seu produto para 3 destinos finais, como mostrado a seguir. Certo? Então, é um problema né, de distribuição de cadeia de suprimentos, como nós já vimos né, lá na disciplina de análise e simulação, e também aqui em alguns problemas lá na parte do método simplex. Então, nós temos né, distribuidores e receptores, tá certo? E a partir de cada uma das destilarias, né, nós podemos ter aí postos de combustível nas nossas cidades que recebem as quantidades de combustível enviadas
de onde são produzidos, né, das destilarias. E aí são enviados, então, para Maringá, Londrina e Campo Mourão. Com base nas informações apresentadas abaixo, responda os itens apresentados a seguir. Então, nós temos aqui o custo de distribuição de etanol entre cada cidade, certo? Ou seja, aqui o custo em reais por tonelada transportada, né, saindo, por exemplo, de São Paulo para Maringá, de São Paulo para Londrina, ou de São Paulo para Campo Mourão, e também de Curitiba para Maringá, Londrina ou Campo Mourão. Então, nós temos aqui que por tonelada transportada, nós temos um custo associado de transporte. Aqui nós temos algumas distâncias, né, entre as cidades, tá certo? Em quilômetros, tá certo? Então, mas são distâncias superestimadas, tá? Não são as distâncias reais, são valores aqui que compõem o nosso problema, por exemplo, a distância São Paulo-Maringá, São Paulo-Londrina, São Paulo-Campo Mourão para o problema. As capacidades produtivas de cada destilaria, tá, em toneladas por ano. Então, nós temos aqui, por exemplo, a destilaria de Curitiba, ela tem uma capacidade de produzir mais por ano do que a de São Paulo. E as demandas anuais de cada uma das cidades em toneladas também, certo? Quanto Maringá demanda de etanol por ano, Londrina e Campo Mourão, né, advindos então as quantidades dessas destilarias. E aqui embaixo nós temos um fator unitário de impacto ambiental que é causado pelo transporte do combustível para essas cidades, certo? Ou seja, né, é feito um estudo, né, é muito comum alguns veículos, caminhões, né, carros terem um fator de emissão de CO2, tá certo? O que representa esse fator de emissão? Por exemplo, aqui, esse fator ele corresponde que a cada quilômetro e tonelada transportada pelo veículo são emitidos 0,168 gramas de CO2, certo? Então, o CO2 ele é influenciado, né, por ambos, a emissão de CO2 ela é influenciada por ambos esses fatores, pela quantidade que está sendo transportada e pela distância. Quanto maior a distância, mais o caminhão anda, mais CO2 ele emite. Quanto mais carga ele tem, mais combustível ele consome, mais CO2 ele emite também. Então, na queima. Então, esse fator ele é calculado para levar em consideração ambos esses fatores no transporte. E nós resolveremos aqui, então, o problema determinando a quantidade transportada em toneladas por ano, que minimiza o custo de distribuição da cadeia de suprimentos. Ou seja, vamos resolver o problema individualmente, considerando a função objetiva do custo. Em seguida, a quantidade que minimiza o impacto ambiental em gramas de CO2 por ano, gerada pela cadeia de suprimentos. Também, então, vamos resolver o problema de forma individual, né, otimizando o problema, buscando como objetivo individual minimizar o impacto ambiental aqui sem se preocupar com a função custo. E em seguida, vamos construir a frente de Pareto para esse problema, realizando uma otimização multiobjetivo pelo método de restrição epsilon, com 8 soluções de Pareto, né, sendo elas 4 intervalos para cada objetivo. Tá? E aí, na hora que chegar aqui na parte da restrição epsilon, eu vou mostrar para vocês como a gente divide esses intervalos para otimizar o nosso problema, considerando um objetivo como função principal e o outro como restrição. Tá? E aí, já que a gente tem que escolher uma como função principal e a outra como restrição, a gente precisa, então, para ser justo, escolher, né, na metade de cada um dos casos, uma delas como função principal. E, portanto, nós temos 4 para cada uma delas, totalizando 8 soluções de Pareto. Bem, vamos lá para o nosso problema, então. Aqui na minha planilha, então, eu já trouxe, né, a frente de Pareto construído, mas eu vou fazer com vocês aqui, eu vou mostrar como a gente faz o cálculo, então, dos nossos parâmetros aqui, dos nossos ótimos, para resolver esse problema. Bem, inicialmente, né, como nós já vimos em outros problemas de cadeia de suprimentos, nós temos aqui as informações do problema, né, os custos de transporte, as distâncias, a capacidade, as demandas de cada uma das cidades, tá certo? Acho que aqui eu fui montar o problema, faltou corrigir aqui algumas células que eu adaptei de um outro problema que eu tinha, mas corrigi aqui já.
E aqui, então, nós temos os fatores que vão ser levados em consideração no cálculo das funções objetivo, um campo aqui para o nosso vetor solução, ou seja, a quantidade que é transportada de São Paulo para Maringá, de São Paulo para Londrina, né, e o que a gente quer encontrar, né, otimizando o custo ou o impacto, né, o quanto está sendo transportado, aqui os campos para a gente calcular as quantidades totais transportadas e impor elas como restrições. Bem, e aqui essa parte, né, não se preocupem com ela agora, que a gente vai utilizar depois na construção da frente de Pareto. Bem, então primeiro a gente vai resolver o problema individual para cada função objetivo e depois a gente vai aqui montar os nossos épsilons para resolver o nosso problema montando a frente de Pareto, beleza? Bom, vamos lá então. A nossa unidade aqui de impacto ambiental ela é gramas de CO2 também, tá certo? Aqui, eu já corrigi. Bem, vamos lá. Vamos resolver esse problema individual. Primeiro, né, como nós resolveríamos ele para a otimização do custo? Né? Então, a gente vai montar uma função objetivo do custo. Como que a gente monta essa função objetivo do custo? A gente multiplica a quantidade que está sendo transportada pela distância em que está sendo transportado. Tá certo? Então, a soma de todas as possibilidades de transporte nos dá a função objetivo do custo. Tá certo? Ou seja, aqui no nosso caso, a quantidade transportada de São Paulo para Maringá, vezes, né, a distância, né, o custo que eu tenho em fazer esse transporte por tonelada transportada, me dá o custo de transporte associado. E assim eu somo, né, a combinação de cada um deles. Poderia utilizar a função somar produto aqui também, tá? Então vamos lá, podem montar a função objetivo aqui na célula da função do custo. Em seguida, aqui eu vou então somar a quantidade total que está sendo transportada para cada uma das cidades, tá? No caso aqui, quanto está sendo transportado para Maringá, quanto está sendo transportado para Londrina, quanto está sendo transportado para Campo Mourão, e aqui as quantidades que estão sendo enviadas a partir de cada cidade, tá? Porque a quantidade aqui que está sendo transportada para cada cidade vai ser associada à restrição de demanda. E a quantidade transportada a partir das cidades vai ser associada à restrição de capacidade. Então aqui eu somo, né, o quanto foi transportado de São Paulo para todas as cidades. E aqui o quanto foi transportado de Curitiba para todas as cidades. Tá bem? Então aqui eu represento, né, as quantidades totais transportadas que eu vou colocar como restrição na hora de utilizar o solver. Então vamos lá, montem a função objetivo e preparem aqui as células para a gente usar como restrição. Vou dar um minutinho aí para vocês configurarem o problema de vocês. E então, nós vamos lá para o solver, tá certo? Então, no solver, vamos selecionar aqui a nossa função objetivo, né? Inicialmente o custo, e vou, né, selecionar as nossas células variáveis, quem são as nossas variáveis do problema, as quantidades transportadas, tá? Eu deixei aqui em branco, então deixando em branco o solver entende que o chute inicial vai ser igual a zero. E aqui nas restrições eu vou adicionar uma restrição de que as minhas quantidades, né, que foram aqui recebidas por cada uma das cidades, que são aqui, peraí, deixa eu selecionar para a gente ver, que são aqui as quantidades que cada cidade recebeu, tem que ser maior ou igual às quantidades de demanda,
tá? E daí o solver aceita se você selecionar assim por vetor, tá? Dessa maneira, ó, assim, selecionando esse conjunto maior ou igual a esse conjunto, por exemplo. E a restrição da capacidade de envio de cada cidade, tá certo? Então, de São Paulo e Curitiba. Eu vou daí, então, colocar aqui que as quantidades transportadas a partir dessas cidades tem que ser menor ou igual à sua capacidade de produção de combustível. Então, vejam que eu coloquei também como vetor aqui de 2 células e aqui embaixo mais 2 células. E o solver, então, de solução LP Simplex, problema linear, tá certo? Então, vou clicar aqui em resolver e resolvi aqui, então, encontrei uma solução que nos dá o menor custo. Hein? Agora, eu vou, então, calcular qual é o impacto causado por essa solução de menor custo. Para a gente calcular o impacto, né, já que a unidade de impacto está dada em gramas por tonelada, né, por quilômetro, basta a gente multiplicar as quantidades transportadas em toneladas e a distância percorrida por cada uma dessas quantidades que foram transportadas. Então, a função de impacto vai ser, né, aí eu coloquei aqui com a função somar produto, que daí soma o produto de cada elemento respectivo das matrizes selecionadas, né? Ou eu poderia fazer individual, igual eu fiz na função do custo. Por exemplo, esse aqui, B3 vezes B12 mais C3 vezes C12, e assim por diante, um por um, vezes o fator de impacto ambiental. Mas aqui com somar produto fica mais fácil. Então vocês podem fazer de qualquer uma das formas. Então eu encontrei aqui qual a solução de menor custo e qual o impacto que eu tenho quando eu opto por utilizar essa solução de menor custo. Então, encontrado isso, eu vou salvar essa minha solução aqui em cima. Tá? Então, salvem essa solução, né, deem Ctrl+C, Ctrl+V e colhem como número, tá? Para ele não perder esse valor quando eu alterar essa solução, porque eu vou trabalhar as minhas funções objetivo em cima dessas células, tá certo? Então, para que eu possa, né, trabalhar em cima, eu vou estar alterando esses resultados a todo instante. E daí, se eu não colar como valor, isso aqui vai estar alterando também, eu vou perder a minha solução anterior. Então, salvem aqui como valor. Diga. Professor, eu me perdi na função do impacto ali, o que é? Nós multiplicamos o fator de impacto, tá, a unidade de impacto ambiental, pela quantidade transportada e pela quantidade, né, da distância entre cada região que recebeu essa quantidade transportada, tá certo? Então, eu usei a função aqui somar produto para multiplicar aqui as quantidades transportadas pelas distâncias que elas percorreram por esse fator de impacto. Ah, tá. Faltou multiplicar pelo fator. Uhum. E aí, esse é o nosso par solução, nós chamamos assim, para a condição de ótimo custo, tá certo? Deu certo aí de vocês? Conseguiram resolver individualmente? Sim? Uhum, sim. Beleza. Agora, nós vamos encontrar o par solução ótimo de menor impacto. Tá? Então, item A que resolvemos. Já encontramos aqui a solução transportada, esse conjunto aqui, né, de quantidades transportadas a partir de cada destilaria, é a nossa solução, né, o nosso vetor solução de menor custo, e esse é o valor da função objetivo de menor custo. Agora, nós vamos otimizar o nosso problema considerando a função de impacto o objetivo, ao invés do custo, tá certo? E para isso, basta então a gente trocar aqui no solver a função objetivo. Ao invés de colocar o custo, vamos colocar o impacto. A gente já escreveu a função objetivo do impacto, ou seja, ele vai encontrar para a gente qual é o nosso vetor a solução ali que nos dá o menor impacto. E como a função do custo já está escrita no Excel também linkada, automaticamente já vai sair o valor da função do custo.
certo? Então, se eu quiser minimizar considerando o impacto, a função objetiva, usando o simplex também, então o solver encontrou uma solução e vejam, as quantidades transportadas são diferentes. A quantidade que eu tenho que transportar para cada uma cidade, a partir de cada cidade, né, vai ser diferente, porque daí o solver ele vai encontrar uma solução que dê preferência por usar as distâncias mais curtas e as distâncias, né, que eu posso transportar mais de uma vez e dessa forma então ter um menor impacto ambiental. Porém, vejam que quando eu faço isso, a função do custo sobe, né, o valor da função do custo sobe. Então, né, eu tenho maior custo se eu optar por trabalhar com a minha cadeia de suprimentos, transportando de maneira a gerar um menor impacto. Então, eu concentro mais e uso as menores distâncias nesse caso. Mas com isso, consequentemente, eu tenho um maior custo de transporte. Tá bem? E aí eu vou salvar, daí para ficar mais fácil aqui da gente se localizar, eu vou salvar essa solução aqui no nosso, deixa eu ver se eu salvei certo aqui, na nossa fronteira de Pareto, tá bem? Então, eu coloquei aqui os valores associados de custo e impacto, tá? Então, verifiquem aí, eu acho que no meu tinha ficado trocado um valor aqui. Pronto. Coloquem nos extremos, né? No extremo aqui à direita, a solução de menor impacto, e aqui no extremo à esquerda, a função de menor custo. Tá bem? Então, vamos lá. Conseguiram resolver para um menor impacto? Sim. Sim. Beleza. Vamos lá. Agora, a gente vai dividir o nosso intervalo entre cada uma dessas soluções de maneira proporcional, tá? A gente divide no método de solução epsilon em intervalos iguais. Porém, se eu vou dividir intervalos, por exemplo, ó, aqui eu tenho o ponto da minha função de maior custo e menor impacto. E aqui eu tenho a solução de menor custo e maior impacto. Tá? Então, se eu vou dividir esse meu intervalo, eu tenho que optar. Se eu vou dividir intervalos, né, considerando o meu custo, fazendo, por exemplo, aqui cortes na vertical, ou se eu vou dividir os meus intervalos fazendo cortes na horizontal em relação ao impacto. Então, quando eu faço, digamos assim, essa divisão, faço esses cortes para dividir os meus intervalos, eu vou estar tornando esse objetivo uma restrição epsilon. Tá? Porque daí o valor que eu encontrar no corte da divisão entre o valor máximo e mínimo que esse intervalo me permite, eu faço então que esse objetivo ele seja sujeito a estar nesse intervalo na próxima vez que eu for resolver o problema na forma multiobjetiva. Tá bem? Então, como que a gente define aqui os valores de epsilon para ambas as funções? Né? Se eu quero 8 pontos de Pareto, né, eu já tenho dois, o extremo econômico e o extremo ambiental. Preciso de mais 6. Então, para obter os outros 6 intermediários, eu vou, então, dividir em 4 intervalos cada um dos meus objetivos. Tá bem? E para isso, então, a gente vai colocar aqui em mínimo custo o par solução de menor custo. Tá? Então, coloquem ele aqui. Né? Você pode linkar com o valor que ele está assumindo e que você colocou lá no extremo, né, dos pontos da fronteira de Pareto, que eu montei aqui em cima. Coloquem esses valores aqui. E aí nós vamos então aqui indicar o número de intervalos, na verdade que não é o número de pontos, é o número de intervalos que a gente vai fazer a divisão de cada objetivo, certo? Por exemplo, aqui para o impacto, eu tenho aqui o intervalo desde o valor de 286.860 até 293.580. Então, nesse intervalo, eu vou dividir em 4 partes iguais a minha função objetivo de impacto. E a mesma coisa para o custo. Eu tenho aqui na solução de melhor custo e na solução de maior impacto os valores que representam o intervalo que eu vou dividir essa função. E daí, então, para a gente encontrar qual que é o tamanho do intervalo, basta eu fazer o valor, o maior menos o menor valor, dividido pelo número de intervalos que eu quero. Certo? Então, aí eu vou ter o incremento
de cada intervalo. Eu vou ter, digamos assim, o meu delta entre cada epsilon. Então, vejam aqui, eu peguei o maior valor de custo menos o menor valor de custo e dividi pelo número de intervalos que eu quero. E aqui à frente, eu fiz para o impacto. Né? Peguei o valor de maior impacto menos de menor impacto. Né? Faço em módulo, tá? Daí isso, para ficar positivo o incremento. E divido pelo número de intervalos. E vou ter, então, o meu incremento de intervalo. E daí, para a gente encontrar o valor de epsilon de cada uma, né, intermediário aqui entre cada solução ótima, basta eu somar, né, o incremento em relação ao menor valor. Ou subtrair, se eu quiser, partir do de maior valor. Tá certo? Então, eu fiz aqui somando para o custo, né, já que ele está com o menor valor nessa solução de epsilon 1, e fiz subtraindo para o impacto ambiental, já que ele está com o maior valor na solução do menor custo. Ou eu poderia fazer de baixo para cima somando, tá? Não ia fazer diferença. Tanto faz aqui se eu faço esse de baixo para cima somando, ou o primeiro, por exemplo, de baixo para cima subtraindo. Mas então eu vou encontrar o meu epsilon intermediário, que o meu par epsilon, para cada uma das minhas funções objetivo. Hein? Então, vamos lá. Calculem os epsilons, né, de cada função objetivo. O epsilon 2 do custo, o epsilon 3 do custo, o epsilon 4 do custo e o epsilon 2, 3 e 4 do impacto ambiental. Para daí nós resolvermos os próximos problemas de otimização, de otimização, considerando a outra função com uma restrição epsilon. Hein? Vamos lá, vou dar aí um minutinho para vocês acompanharem, fazerem o cálculo aqui do incremento, do número de intervalo e dos epsilon do problema. Já já a gente continua. Professor, Hum. a sua célula G10, ela é a soma... Não, ela é o par solução do menor custo, né? Qual é o impacto que eu tenho aqui quando eu resolvi a minha função objetivo para o custo? Sim, não, mas a de baixo, a G10, Essa aqui. Ela tá menos? Ah, tá, eu tô fazendo errado, agora entendi. Porque eu comentei, se eu partir do menor valor do intervalo, eu somo. Se eu partir do maior, eu subtraio. Né? Se eu fizer de baixo para cima, aqui eu poderia somar. Mas tanto faz, né? Vai dar o mesmo resultado. Entendi. Obrigada. Uhum. Lá, conseguiram calcular os valores de epsilon? Sim. Então, beleza, vamos lá. Agora, nós vamos encontrar as nossas 6 soluções intermediárias. Tá? Então, daí, como a gente vai fazer isso? Bom, né, nós podemos colocar aqui os nossos valores de epsilon para encontrar os custos associados, tá? Então, daí façam assim, vai ficar mais fácil para a gente se referenciar na hora de resolver o problema. Por exemplo, aqui os meus 3 valores de epsilon para o custo, eu vou colocar aqui quando o econômico é o objetivo. E os meus 3 valores de epsilon para a função econômica, eu vou colocar aqui que isso é para quando o impacto ambiental é o objetivo. Tá? Inclusive, acho que o meu aqui ficou diferente. Deixa eu colar aqui direito.
tinha resolvido esse problema antes com mais pontos, então acho que ficou o valor dos pontos que eu tirei. Mas agora tá certo aqui. E aí vai ficar faltando esses 3 pontos, tá? Vou até apagar eles aqui pra gente calcular eles novamente. E esses 3 pontos aqui embaixo. Hein? E aí como a gente vai encontrar o par solução de cada um desses pontos? Eu vou, por exemplo, primeiro encontrar os pares para as restrições epsilon da função econômica. Então, eu venho aqui no solver, vou colocar a função econômica como objetivo. As células que as minhas variáveis são as mesmas em relação aqui às variáveis do problema, as minhas restrições são as mesmas, tá? O problema é o mesmo, isso não vai mudar, a única coisa que muda, lembra, eu converto uma das minhas funções objetivo em uma restrição epsilon. Então, se a minha função objetiva aqui é o custo, eu converti a minha função ambiental em uma restrição epsilon, que tem que ser, no caso aqui, menor ou igual, o meu epsilon correspondente daquele problema. Então, ele vai me achar qual que é o menor custo, né, impondo que eu tenho que ter um impacto de, no máximo, no caso aqui, 291.900. E aí, aqui, adicionei, então, a minha restrição. E aí, vamos resolver aqui nosso problema para encontrar, então, qual é o valor do custo que satisfaz essa restrição. Parece que o meu aqui não satisfez. Deixa eu ver aqui. Não é menor ou igual. Deixa eu ver, acho que é maior ou igual. Não, eu linkei na célula errada aqui. Deixa eu corrigir. Essa célula aqui, que é a minha função objetiva, tem que ser menor ou igual à minha célula que tem lá a restrição. Isso, agora foi. Então, encontrei aqui o meu valor de custo, que ele é um custo, veja, um pouquinho maior que o custo da função individual, da função custo individualmente, mas que satisfaz esse critério de impacto ambiental. E agora eu vou resolver novamente, só que alterando a minha restrição de epsilon, agora ao invés do i, vai ser o j. Eu vou resolver novamente. E encontrei aqui agora o meu valor de melhor custo, satisfazendo essa restrição epsilon do impacto ambiental. E vou resolver mais uma vez para minha restrição de epsilon 4 ambiental. Então, vou alterar aqui. E obtive, então, o meu resultado. Todos os pares aqui para os epsilons ambientais. Agora eu vou resolver o problema mais 3 vezes, considerando os epsilons econômicos, tá certo? Só que aqui, quem é a função objetivo principal? É o custo. É o impacto ambiental, quer dizer, não o custo. O custo a gente fez na anterior, aqui é o impacto ambiental. E aqui eu vou trocar a minha restrição. Minha restrição não é mais o impacto ambiental, agora minha restrição é o custo. Então, vou dizer que é a função do custo, tá certo? E daí, no caso aqui, ela não é mais menor ou igual, ela é maior ou igual, né? Que eu quero aqui, então, que o meu custo, ele seja de pelo menos, né, o valor que eu estou colocando, estou estipulando ali. Né, o meu custo, deixa eu ver aqui, é menor ou igual, não, é menor mesmo. O meu custo, ele tem que ser menor ou igual ao valor que eu estou colocando aqui. E dessa forma, tem que ser pelo menos esse valor. Não, então é maior ou igual mesmo. Tá certo. Eu me confundi, me desconfundi aqui já. Então, acho que tá certo. Ele tem que ser maior ou igual a esse valor, para que eu não obtenha uma solução de mínimo impacto que me dê um custo mais alto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é menor ou igual mesmo, pessoal. Aqui, me confundi aqui agora, mas eu acho, se eu não quero que ele seja esse valor aqui, eu tenho que impor que ele tem que ser menor ou igual a esse valor aqui. Então, digamos que eu não prejudico tanto a função custo, obtendo o menor impacto. É essa a conclusão que eu tenho que fazer. Vamos lá, vou resolver aqui o problema. Então, vejam que o critério foi satisfeito da função custo e obtive o par
de impacto ambiental para aquela condição. E vou resolver para os outros épsilons econômicos aqui, então, simplesmente alterando essa restrição épsilon econômica. E salvando o resultado da função ambiental nas células correspondentes. Beleza? E feito isso, então, obtive todos os meu conjunto de soluções ótimas, então, pelo método epsilon restrição, que vão compor a fronteira de Pareto, tá certo? Conseguiram aí resolver os pontos intermediários. Vou dar um minutinho aí para quem está terminando de fazendo eles, e quem já terminou pode ir fazendo, plotando então a fronteira de Pareto, para a gente construir aqui o gráfico com as nossas soluções ótimas não dominadas que nós obtivemos pelo método epsilon restrição. Deixa eu voltar aqui para vocês conferirem. Eu vou dar um tempinho aí para quem está fazendo. Conseguiram encontrar as restrições epsilon? Uhum. Vamos lá, mais um tempinho aí para vocês construírem a fronteira de Pareto. Tá, quem está construindo e montando ela ainda. E daí nós temos então aqui que avaliar, né, verificar qual que é. Né, temos aqui um conjunto de possibilidades de soluções ótimas. E aí existem, né, algumas teorias matemáticas, existem alguns meios, né, de você escolher entre uma dessas soluções, tá certo? Bem, a opção, né, mais trivial, né, é você escolher, né, a solução intermediária entre eles. Também, então, se você quer dar um equilíbrio entre ambas as soluções, pelo método de restrição epsilon, você pode optar por escolher o ponto central, né? No nosso caso aqui, a gente, como trabalhou com 8 pontos, né, a gente não tem um ponto exatamente intermediário. Aí, o que a gente precisaria fazer? Precisaria, né, fazer uma média aqui entre os pontos 3 e 4 e fazer a otimização, né, da distribuição com base nesses dois pontos, tá certo? Seria uma possibilidade, tá? E aí vejam que pelo menos quando nós fizemos essa nossa última solução, ó, essa era a logística de distribuição que a gente tinha, tá? Vejam aqui que a gente precisava transportar de vários lugares
né, para várias cidades, enquanto nas soluções ótimas, né, nós só tínhamos 3 trajetos, por exemplo. Agora aqui a gente tem, né, até 5 trajetos. Então, uma das maneiras, né, é a gente trabalhar com o ponto central. Porém, existem outras teorias, tá certo? Enquanto vocês terminam aí de montar o gráfico, vou procurar aqui um arquivo para abrir uma solução, um outro método, né, que tem sido utilizado e que tem um certo peso matemático também para as nossas soluções. Todo mundo conseguiu construir a frente de Pareto já, pessoal? Aqui, sim. Deu certo aqui. Certo? Beleza. Bom, agora, um dos meios da gente determinar qual é a melhor solução, que é a solução equilibrada, além desse método do ponto central, que eu comentei, que ele é, né, até intuitivo, é o método do knee point, né, ou seja, aqui o método do ponto de joelho, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui uma solução, uma frente de Pareto, né, com as nossas soluções, e esse método, então, consiste em determinar o ponto, digamos assim, onde a gente tem a variação da inclinação da nossa frente de Pareto, de fato, né, onde ela forma, digamos assim, um joelho no momento em que ela, né, se converte a dar mais ou menos prioridade para o outro objetivo, tá certo? Então, existem aí até mais de um método matemático e teorias, né, conflitantes também sobre a forma de determinar esse ponto de joelho, né, considerando às vezes, né, a angulação da frente de Pareto. Existem aí, né, métodos diferentes, porém, se você for ver, como todos eles são baseados em encontrar esse ponto como sendo ali o ponto onde a gente tem, né, a formação desse joelho, né? Não, a gente não tem um resultado muito diferente, né, desses métodos se a gente usar o método da bissetriz, tá certo? Então a gente pode, né, por exemplo, pegar na nossa solução e traçar retas tangentes às nossas soluções, né, as regiões das nossas soluções, e daí eu vou fazer isso aqui utilizando. Deixa eu encontrar aqui as formas do Excel. E vou traçar, então, duas linhas, duas retas aqui que passam, né, de maneira a serem tangentes ao ponto da inclinação da nossa solução. E vou encontrar o ponto de intersecção entre essas retas, certo? Que seria aqui, mais ou menos, uma bissetriz em cima disso. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, pegar minha outra aqui. E vou traçar aqui. Tá? Não precisa ter muita precisão aqui. O importante é a gente, então, encontrar, vejam, o ponto de intersecção de ambas essas retas. E esse ponto de intersecção, daí, nós vamos trabalhar ele como sendo um ponto para a solução ótima. Só que daí, por exemplo, nós teremos que determinar a solução ótima para esse ponto. Bem, até diminuir aqui, eu só quero colocar aqui só para a gente marcar qual que é o ponto. Então vejam que a gente tem aqui, né, um ponto de intersecção entre as retas tangentes que a gente traz. Bem? E agora, né, a gente precisa fazer a leitura desse ponto, né, seja no eixo Y, seja no eixo X, e otimizar considerando, né, digamos que um novo epsilon para esse ponto
do ponto de joelho, tá certo? E daí a nossa leitura aqui vai depender, né, da nossa escala, né, que a gente está trabalhando. Então você tem que olhar e pensar em determinar um ponto exatamente aqui. Uma maneira seria, por exemplo, aqui, eu traçar uma reta, né, nesses dois primeiros pontos, fazer um ajuste linear dessa reta, fazer uma nova reta para esses últimos pontos. Por exemplo, vou fazer isso aqui, que a gente tem um tempinho ainda, então dá. Mas daí eu vou ter que fazer essa plotagem aqui de novo e separada. Então eu vou plotar esses dois pontos como, né, uma curva e esses outros dois pontos como uma outra curva. Daí vou fazer o ajuste dessas retas e vou igualar as minhas retas para encontrar o ponto de intersecção. E daí aqui eu tenho o meu valor de epsilon, que vai ser considerado. E daí eu tenho tanto um epsilon econômico quanto um epsilon ambiental, mas a diferença entre os meus resultados não vai ser muita. Vocês vão ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu editar meu gráfico. E agora eu tenho aqui então meus dois ajustes de reta e eu vou encontrar qual o x pro y igual entre eles, tá certo? Então, né, basta eu igualar uma equação com a outra e resolver para x para encontrar o ponto exato de intersecção. Ou, né, se vocês quisessem, a gente pode, como a gente está fazendo o método, né, aqui aproximado, a gente poderia fazer uma leitura também aqui, visual mesmo, num valor aproximado para isso também. Mas já que a gente tem o Excel aqui à disposição, a gente pode resolver para isso. Então vamos lá. Vou deixar aí com vocês, resolvam, né, nossa igualdade aqui entre as retas e me digam quais os valores de x e y que a gente vai ter. Sendo x aqui, né, o nosso impacto, e y, não, x o nosso custo e y o nosso impacto. Tá, vou dar uns 2 minutinhos para vocês resolverem. Aí, e me dizerem então qual o valor de x e y. Rodolfo, esse é o x, né? O custo. E 34,14. Isso, e agora substitua então o x no y, né, e me diga. Né, e os outros, por favor, confiram para a gente ter certeza aqui que está correto. Porque, digamos assim, é dito que nesse ponto de joelho, né, por estar justamente a gente estar tendo a mudança de comportamento da frente de Pareto, é o ponto onde nós não estamos favorecendo nenhum dos nossos objetivos, tá certo? Isso leva em consideração a diferença de escala também, né, entre os valores, né? Vejam que aqui eu não poderia utilizar o método da soma ponderada, porque o custo está na ordem na casa de milhares, né, de 1.000, quase 2.000 aqui, reais por ano, enquanto o impacto está na casa de 200 mil, né, quase 300 mil gramas de CO2 por ano. Então, se eu fosse usar o método da soma ponderada, na otimização multiobjetiva desse problema, a função
impacto prevaleceria, né, sobre a função econômica. Então, seria difícil, eu teria que dar bem pouco peso para o impacto e muito peso para o econômico para eu conseguir soluções capazes de construir uma frente de Pareto. Né, enquanto com o método de restrição epsilon, não. Eu consigo aqui. A gente conseguiu, né, soluções bem intermediárias. Qual que é o valor de y, pessoal, para esse valor de x? O valor de y, Rodolfo. Peguem esse x e substituem em uma das funções. Acho que tanto faz, né? Em teoria é para dar o mesmo resultado, mas como a gente tem, digamos assim, um truncamento de casas decimais aí no Excel, que ele não mostra, né, tanto do A quanto B, do ajuste da reta, vai dar uma pequena diferença. Mas em teoria é para serem valores bem próximos, né? Isso. Então, temos aqui o nosso ponto de joelho, tá? Vou plotar aqui mais um, vou plotar ele no nosso gráfico. Pra gente poder observar ele ali também, então. Vou adicionar um 0, 0 aqui. Vou colocar ele. Ele vai perder a escala aqui, eu vou ter que voltar para minha escala. Deixa eu só gravar aqui o valor inferior e pronto. Temos aqui então nosso ponto, né, de bissetriz aqui do ponto de joelho encontrado, e é então o ponto que, em teoria, né, digamos assim, se for possível otimizar em relação a ele, seria o nosso ponto de ótimo. Mas então vamos lá, vamos determinar aqui as soluções que a gente obtém utilizando os valores do ponto de joelho na restrição epsilon, né? Então vamos lá. Eu vou aqui então agora, vamos voltar para o solver. Eu otimizei por último a função impacto, então vou manter impacto, adicionando, né, alterando a minha restrição econômica para o meu valor do ponto de joelho. E usando o epsilon de joelho econômico, esse é o par solução que eu tenho. E usando o epsilon de joelho ambiental, vamos ver o que a gente tem. E ter essa solução. E vejam que são mesmo soluções bem próximas. Mas que mesmo assim, pode ser, por exemplo, que a nossa frente de Pareto, né, sendo otimizada aqui mais nessa região, essa solução de joelho ela seja uma solução inviável, né, por ficar embaixo da frente se a gente construísse ela totalmente.
por isso os valores que a gente obtém aqui são ao redor do ponto de joelho. Mas nós poderíamos dizer, então, que a condição ótima, né, de trabalho, de forma a atender de maneira ponderada ambos os objetivos, seria encontrar um arranjo de distribuição para o qual a solução econômica, né, esteja aqui entre 1.674 e 1.682 reais por ano, e a quantidade de impacto ambiental gerado esteja entre 291.762 gramas de CO2 por ano e 291.350 gramas de CO2 por ano, tá certo? Então, nossa solução ótima aqui, ela vai estar ao redor do ponto de joelho, atendendo essas especificações. Bem, e aí, se a gente quiser, a gente pode ver que vai ser uma solução próxima a essas que a gente encontrou por último, né? Esse sistema de distribuição que a gente encontrou aqui por último. Bem? Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Essa atividade da aula, então a gente não tem atividade de projeto, como eu comentei que a gente não ia ter nessas últimas aulas. Fica só a atividade da aula mesmo, resolver esse exemplo que a gente fez, né? Quem acompanhou durante a aula e fez já está, né, com ele pronto, né, construindo o gráfico de Pareto, né, e enviando lá no nosso link do Moodle, certo? Aqui as principais referências da nossa aula, né? Obrigado pela atenção de vocês.